mulher, diga então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, diga prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. Verso 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, muito obrigado. Glória a Deus, Deus seja louvado. Meus irmãos, nós percorremos aproximadamente quase 50 quilômetros para chegarmos até aqui. Uma estrada ruim, e sei que muitos vieram de outras localidades, estradas ruins, desafiadoras, mas nós chegamos em paz, graças a Deus. E nós queremos aproveitar cada momento deste culto. Eu sei que talvez você esteja cansado, aqueles que não tiveram acesso a um assento, talvez esteja cansado, mas eu quero dizer a você nesta noite, você está no melhor lugar da face da terra, porque você está na presença de Deus aqui esta noite. Estamos aqui em um local, glória a Deus, um ambiente maravilhoso, um clima agradável, e a gente já sentiu que Deus está aqui entre nós, a presença dele está aqui, glória a Deus. Se você veio para adorar o Senhor, aproveite este momento, aproveite esta oportunidade. Tem gente que quiser estar no culto de hoje como você está e não pode, por motivo de força maior, talvez um problema seríssimo de enfermidade, acamado no leito e não pode chegar até aqui, mas hoje você chegou, glória a Deus, estar aqui, vivo, talvez saudável. Levante as tuas mãos aos céus e mande glória para Jesus, aleluia. Eu quero convidar aqueles crentes da intercessão, aqueles que estão ligados com o céu, aleluia, a estarem intercedendo por este momento da palavra. Os céus estão em movimento ao nosso favor esta noite. Eu encontrei na Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, Paulo disse: o que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, queridos irmãos, o inusitado desta palavra é quando a expressão do texto não diz que Deus é contra nós, Deus é por nós. Ai daquele por quem Deus é contra, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos amparados por Deus aqui esta noite. O Espírito Santo nos trouxe para este culto aqui hoje, aleluia, glória ao nome do Senhor. Igreja, nós lemos um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras. Bem verdade o que o pastor Carlos falou, estamos em oração por este culto, estamos orando por você, estamos orando para que a porta da palavra pudesse ser aberta, e que o Senhor pudesse falar de forma poderosa aos nossos corações. E Deus me levou a esta história tão conhecida, uma história que está narrada no Evangelho que Marcos escreveu. Bem verdade que os evangelhos sinóticos, aqueles evangelhos que estão em sintonia, como Mateus, Marcos, Lucas, ah, queridos irmãos, essa história está narrada sobre a cura, sobre o milagre da mulher do fluxo de sangue. Ah, meus irmãos em Cristo, eu fiz questão de me deter no texto que Marcos escreveu, porque o evangelho que Marcos escreve foi direcionado aos crentes que estavam em Roma, aos romanos. Mas eu quero dizer aos irmãos que ele está aqui narrando, aleluia, sobre a pessoa de Cristo Jesus. E ele focaliza o seu evangelho mostrando Cristo como um servo, glória a Deus, possuidor de autoridade. Bem verdade que é um pouco, meus irmãos, um pouco assim,
que está se contradizendo, porque um servo exercer autoridade parece um paradoxo, mas é verdade, porque quando você lê o capítulo 1 de Marcos, você observa que Jesus desenvolveu esta autoridade, quando ele usa esta autoridade sobre espíritos malignos, sobre demônios, e Marcos está dizendo que Jesus, como servo, ele desenvolve esta autoridade extraordinária. Glória ao nome do Senhor. Eu percebo, meus irmãos, que as pessoas que aprenderam a servir são essas pessoas que exercem maior autoridade. Eu não estou falando de uma autoridade eclesiástica, eu estou falando de uma autoridade espiritual. Glória ao nome do Senhor. No capítulo 2, Jesus, ele usa autoridade para perdoar pecados. No capítulo 3, Jesus usa autoridade sobre o dia do sábado. Meus irmãos, muito ele foi perseguido porque operava milagres no dia de sábado, mas no dia de sábado Jesus usa a autoridade que ele tinha sobre o seu ministério. No capítulo de número 4, Marcos diz que Jesus usa autoridade, aleluia, quando ele ordena que o vento e o mar lhe obedeça, e a Bíblia diz que o vento e o mar lhe obedeceu. No capítulo de número 6, Jesus usa autoridade sobre as leis da física, como por exemplo, o texto diz que Jesus andava sobre as águas, aleluia. No capítulo 6, Jesus usa a autoridade da multiplicação, quando Jesus pega em suas mãos 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia diz que foi se multiplicado a ponto de servir e suprir a necessidade de quase 5.000 pessoas que estavam naquele local. Mas quando você volta para o capítulo 5, eu percebo, queridos irmãos, aqui uma tríplice autoridade. Quando Jesus usa autoridade sobre os demônios, quando Jesus usa autoridade sobre a enfermidade, e quando Jesus usa autoridade sobre a morte. Só no capítulo 5 nós encontramos esta autoridade que Jesus realizou, efetuou no seu ministério. Quando Jesus ele entra no navio, no barco, e quando ele atravessa o lago de Genezaré, o lago da Galileia, ele chega a um território, a uma vila, uma aldeia chamada de Gadara, e a Bíblia diz que naquela aldeia, naquele povoado, tinha um jovem endemoniado, cujas esperanças da família já não existiam mais, porque a Bíblia diz que por várias vezes aquele jovem foi preso em prisões, em cadeias, mas as prisões e cadeias não eram-lhe suficiente, já fazia do sepulcro, do cemitério, a sua cama, a sua estadia. Estava aquele homem moribundo, desprezado pela sociedade daquela comunidade. Mas quando Jesus chegou em Gadara, a Bíblia diz que Jesus estendeu as suas mãos e deu ordem àqueles demônios, aquela legião de demônio, que se retirasse da vida daquele jovem. E a Bíblia diz que aquele jovem voltou ao seu estado de sã consciência, e aquela legião de demônio entrou em cerca de quase 2.000 porcos que estavam sendo apacentados, cujos porcos foram jogados em um despenhadeiro, em um abismo. A Bíblia nos diz que quando aquele homem ficou liberto, a notícia chegou no povoado, porque o homem estava no cemitério, fora do povoado, e quando Jesus chegou, Jesus repreendeu aquele demônio, aquele jovem ficou livre, a notícia chegou no povoado, e a multidão desceu para o cemitério, para ver se era verdade o que estavam dizendo. Quando chegaram aonde, aleluia, no cemitério, aonde Jesus estava com seus discípulos, o homem estava em sã consciência, assentado aos pés de Jesus, para ouvir as suas palavras. Glória ao nome do Senhor. Mas o texto nos diz que a multidão daquele lugar não aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que 2.000 porcos se perderam, ou seja, aquela comunidade
valorizou mais os porcos do que aquela vida. Mas Jesus ali está provando que a sua atenção não está nos bens materiais que nós possuímos. A atenção de Jesus está voltado na pobre alma de um mais vil pecador. Aleluia. A Bíblia nos diz que Jesus, aleluia, ama o pecador mais do que toda a riqueza que o mundo tem a oferecer. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ele: Jesus te ama e é